Vamos falar sobre Bruno Henrique, Flamengo e Palmeiras nesse vídeo. E vamos falar a versão do jogador e de quem representa o jogador, do staff do atleta. Tá? Conseguimos conversar com pessoas próximas ao Bruno Henrique, que cuidam da carreira dele, que tratam dessa negociação com o Flamengo e a proposta do Palmeiras. Tá? E tentar colocar uma luz, é importante isso, porque até o momento a gente trabalha com uma informação que eu trouxe, inclusive, de que o Bruno Henrique queria uma renovação de contrato com uma recompra dos direitos, mas existem outros elementos nessa situação que precisam ser colocados aqui para você formar a sua opinião. Nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. O Futebol Interativo é mais ou menos como uma faculdade do futebol. Lá você pode fazer cursos de gestão. Isso é importante, né? Por exemplo, tem gente fazendo agora a gestão da carreira do Bruno Henrique, né? Negociando o contrato, mas também existem outros aspectos na gestão esportiva e os cursos do Futebol Interativo podem te colocar nesse caminho se você sonha trabalhar com futebol. Cursos também de analista de desempenho. Aliás, recentemente o Flamengo contratou, o Tite chegou e pediu a contratação de um profissional que estava até no Palmeiras, está agora no Flamengo, né? E também cursos ligados a jornalismo, assessoria de imprensa e muito mais. Então você pode entrar em contato nesse QR Code que está na tela ou no link na descrição do vídeo e o pessoal do Futebol Interativo vai te explicar direitinho, tintim por tintim, quais são os cursos e de que maneira eles podem acrescentar para você muita coisa na sua projeção de uma carreira profissional no futebol, ok? Muito bem. Vamos por partes então, como diria o outro. Primeiro ponto. Os representantes do jogador queriam uma reunião, tá? Para discutir a renovação do contrato ainda no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique voltava de lesão. O Bruno Henrique voltou a jogar em abril. Ele voltou a jogar, inclusive, antes do esperado. O Bruno Henrique voltou a jogar antes do esperado. A estimativa era maio, junho, acabou voltando em abril. Até trouxemos essa informação em primeira mão aqui no canal. Bem antes, semanas antes, olha, ainda no mês de março, o Bruno deve voltar em abril, era a expectativa, porque ele teve uma recuperação acima, mais rápida do que o esperado inicialmente, e essa informação nós trouxemos na época, aqui lá para o mês de março, aqui no canal. Muito bem, então o Bruno Henrique, ele voltou evidentemente no ritmo mais lento, uma lesão muito grave no joelho e tudo mais, e naquele momento o staff do atleta queria começar a discutir a renovação, o Flamengo não quis. O Flamengo quis correr o risco. Eu acho até que tudo bem. Até aí, já falei antes, é um risco calculado que o clube tem que correr. Você discutir a renovação de contrato de um atleta, um contrato por mais algumas temporadas, com ele machucado, você coloca em risco os interesses do clube. E numa disputa, é uma disputa, né? Na renovação de contrato é sempre uma disputa. É alguém defendendo o interesse do jogador e alguém defendendo o interesse do clube. E os dois tentando o melhor para si. Isso é evidente, né? Negar isso seria uma tolice, né? É uma disputa que tem que existir, né? E, naquele momento, o Flamengo preferia esperar o jogador voltar para ver em que condições voltaria. O Bruno Henrique voltou muito bem, acima do que se imaginava, jogando muito bem. E, claro, ele ficou numa situação muito confortável, tá? E aí existem alguns pontos que geram reclamações por parte de quem cuida, não diria reclamações, mas questionamentos por parte do staff do jogador. Por exemplo, teria uma reunião em São Paulo no sábado retrasado, quando o Flamengo visitou o Corinthians no estádio corintiano em Itaquera, né, o Química Arena. Essa reunião foi adiada, só aconteceu dias depois. E aí o Flamengo recebeu a proposta, né, atual do staff do Bruno Henrique. Paralelamente, outros clubes procuraram o jogador e a proposta mais pesada, aquela mais concreta, é, de fato, como já foi noticiado por alguns companheiros, do Palmeiras, que oferece 4 anos de contrato, e atenção para esse número, 30% a 40% a mais do que o Flamengo pagaria para renovar hoje com o Bruno Henrique. Para você entender, para ficar mais claro. Foi feita essa informação que vem do staff do jogador, tá? Foi feito um pedido ao Flamengo. Ó, nós queremos esse salário, essas luvas e 3 anos de contrato. Esse é o combo da pedida do Bruno Henrique ao Flamengo. O Palmeiras oferece 4 anos e, financeiramente, uma proposta entre 30% e 40% acima daquilo que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, se o jogador de fato quiser pensar só no dinheiro, ele assina agora um pré-contrato com o Palmeiras e aparece lá no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil de 2024, para vestir verde e jogar pelo atual campeão brasileiro. Ponto. Mas aí vem a argumentação dos representantes do jogador. O jogador quer continuar no Flamengo e quer negociar a sua permanência no clube. O jogador entende, né, o staff do jogador entende que ele já abriu mão de dinheiro quando o Santos não queria liberá-lo e o Flamengo quis contratá-lo em 2019. De fato, o Bruno Henrique foi muito barato, pelo que ele trouxe. A relação custo-benefício foi excelente, isso aí é inegável.
Inclusive, o Flamengo depois conseguiu colocar o Uribe na negociação, o centroavante colombiano que não rendia, que foi para o Santos e só bateu ainda mais os valores. E o Flamengo daí emprestou o Gianluca, que agora voltou para o Santos, que foi vendido para o futebol francês depois, e o Flamengo ganhou um dinheiro com isso. E o Santos foi quem acabou colocando o jogador na vitrine. Então foi uma negociação, de fato, espetacular para o Flamengo do ponto de vista técnico e financeiro, a contratação do Bruno Henrique no ano de 2019. Então, o staff dele admite que ele foi valorizado em 2020, quando o Flamengo aumentou o salário, mas alega também que ele tinha propostas outras, em que ele poderia ganhar mais saindo do Brasil, provavelmente, mas ele acabou ficando, o Flamengo não quis liberá-lo, e aí fez um reajuste aumentando o salário, então tem também esse aspecto colocado pelos representantes do jogador. E o jogador, segundo o seu staff, não quer que haja um leilão. O Palmeiras dá isso, o Flamengo dá aquilo, tanto que a versão que eu trago para vocês, que vem dos representantes do jogador, ela é: o Bruno Henrique pede ao Flamengo algo que é 30% a 40% menos do que o Palmeiras oferece. Ou seja, se estivesse pensando só no dinheiro, já iria agora para o Palmeiras. Mas ele não abre mão dos 3 anos de contrato, porque entende que vai conseguir jogar no alto nível durante esse período. E ele quer realmente, como já foi até noticiado também pelos colegas, quer terminar a carreira no Flamengo, a ideia inicial do jogador, tá? Os representantes do atleta asseguram que ele não negociou com ninguém. Tem a proposta do Palmeiras, mas está lá a proposta que não negociou. Essa é a informação trazida pelos representantes do jogador, tá? E aí tem um aspecto que eu posso falar aqui, por exemplo. A informação que eu trouxe é que o Flamengo está próximo de renovar com o Gabriel Barbosa, que tem contrato até o ano que vem. Ele termina um ano depois do fim do contrato do Bruno. Então o Flamengo está perto de renovar com o Gabigol, que está em má fase, mas não consegue acertar com o Bruno Henrique. De fato, é algo do mínimo contraditório, né? Porque o Bruno Henrique teria um aumento e o Gabriel também no novo contrato. Por que a renovação do Gabriel avança mais rapidamente que a do Bruno Henrique? É um questionamento relevante, tá? E o entendimento do staff do Bruno Henrique é de que ele saiu barato na comparação com vários outros jogadores, então gostaria de ter uma compensação financeira, tá? Se ele aceitar, se o Flamengo aceitar essa pedida, ele vai provavelmente ficar com ou o salário mais alto do clube ou algo próximo disso, porque aí depende, tem salário, tem luvas, e aí existem algumas situações de outros jogadores que negociaram uma determinada condição com o Flamengo, né? E que isso vem sendo utilizado como, digamos assim, uma espécie de referência. Por exemplo, Davi Luiz. Davi Luiz chegou no Flamengo em 2021. O contrato dele acaba do final agora desse ano. Então ele fez aí 2 anos e meio de contrato, chegou no meio do ano, com renovação automática por mais uma temporada, atingindo um determinado número de partidas nesse ano em que estamos. E ele atingiu esse número. Não era um número muito alto, 20 e poucos jogos. E ele pode renovar automaticamente para o ano que vem, a não ser que ele não queira. Então, o investimento no Davi Luiz não é um investimento barato, claro, é um jogador que era dono dos seus direitos, é um jogador internacional, de seleção, de grandes clubes da Europa, então ele chega com uma condição financeira muito boa. Então, o staff do Bruno Henrique entende que atletas como esse custaram ao Flamengo mais do que o Bruno custaria até esse momento, em que, pelo que ele representa, ele merece estar no patamar próximo, ou até, eventualmente, até acima desses jogadores. Então, essa é a discussão. E agora, o staff do Bruno Henrique espera uma contraproposta do Flamengo. Tá? Para ficar clara a minha opinião, entendo que o clube não quis renovar, mas acho que se combinaram de discutir com ele lá no começo do ano, no primeiro semestre, a renovação do jogador e acabaram adiando, então tá errado, né? Se de fato isso aconteceu. O staff do jogador está evitando agora o termo recompra, né, porque acho que gera aí um certo entendimento que pode ser um pouco distorcido, né, um entendimento um pouco complexo, né, mas o fato é que o staff do jogador assegura que não conversa com outros clubes. Tem proposta do Palmeiras, recebeu proposta do Palmeiras, proposta superior em duração de contrato e em cifras, mas que aguarda a negociação com o Flamengo. Tá? Então, por essa versão do staff do jogador, o Bruno Henrique sai mais barato para o Flamengo do que aquilo que o Palmeiras vai ter que investir para eventualmente tirá-lo do clube carioca. Tá? Minha opinião ainda, acho que isso tem que ser muito claro, acho que a questão de recompra não deve ser aceita. Agora, se as luvas e os salários forem dentro daquilo que o clube pode pagar, daquilo que vale o jogador numa situação minimamente razoável, ok. E a duração do contrato, aí é a minha opinião. Eu acho que 3 anos para um jogador que vai fazer 33 é muito tempo. Mas você pode negociar vários modelos de contrato. Um deles, aí não sei se o Bruno Henrique aceitaria com o seu staff, um deles é o contrato do Davi Luiz, que fez por 2 temporadas e meia, porque ele chegou no meio do ano, com uma renovação desde que atingisse uma meta. Ou seja, digamos que o Bruno Henrique fizesse 2 anos, 2024, aí em 2025 ele tem que atingir 25 jogos como titular, por exemplo.
Atingiu, conseguiu jogar? Renova para 2026, porque ele comprova que está em condições de jogar. São pontos que podem ser negociados, mas para isso o Flamengo tem que chegar com uma contraproposta, tá? Importante dizer isso tudo. Agora, o mais importante, isso aí, nunca vou mudar esse meu discurso, porque o meu pensamento está muito claro para mim. Clube nenhum pode fazer loucuras e sair dos trilhos. Se pagar ao Bruno Henrique, ao Gabigol, a qualquer jogador, mais do que é possível, é razoável, está dentro do orçamento, se for isso obrigatório para você manter o jogador, é melhor abrir mão do jogador. O orçamento, respeito às finanças, é mais importante do que qualquer atleta. Esse é o meu ponto de vista. Porque sair dos trilhos faz com que você amanhã não tenha nem esse cara que é bom, nem nenhum outro jogador bom. Porque você fica quebrado e vai ter jogadores de um nível técnico inferior e você vai andar para trás. Esse é o meu pensamento. Aliás, quem me acompanha sabe que eu defendo essa linha de pensamento desde sempre. E não vai ser agora que eu vou mudar. Mas, enfim, vejamos se o Flamengo consegue dialogar com o Bruno Henrique e buscar uma saída, buscar uma solução, buscar um acordo que seja interessante para as partes. O fato é que, segundo o staff do jogador, para ficar bem claro, repetindo, o Palmeiras, para tirá-lo do Flamengo, terá que levar adiante, ou já leva adiante, já faz a proposta superior em 30% a 40% na comparação com aquilo que o Bruno Henrique e seu staff pedem ao Flamengo para uma renovação contratual. Esse vídeo tem um patrocínio do Futebol Interativo. Entre em contato pelo QR Code que está na tela ou pelo link que está aqui na descrição do vídeo. Aí você vai ter todas as informações sobre os cursos do Futebol Interativo que patrocina esse vídeo, é o nosso parceiro aqui no YouTube. Teremos live nessa quinta-feira, depois de Cruzeiro e Flamengo, estreia de Tite nesse Campeonato Brasileiro, no Flamengo, né? E live domingo também, depois do jogo Flamengo e Vasco, primeiro jogo do Tite diante da torcida rubro-negra do Maracanã. O jogo do Cruzeiro com o Flamengo é 7 da noite, então a live vai começar lá pelas 9h15, 9h10, e no domingo o jogo Flamengo e Vasco às 4 da tarde, então 6h10, 6h15, a gente chega aqui para conversar sobre essas partidas que marcam as primeiras participações do técnico no comando do time rubro-negro. E sempre destacando também aqui na descrição do vídeo, canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, meu blog do All Sport e também o Use 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas e muito mais. É isso, valeu, saudações.